Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Seu Emprego Hoje vai te apresentar mais uma opção de carreira para você que está buscando uma colocação no mercado de trabalho ou então uma primeira formação aí para começar a sua vida profissional. A gente vai falar hoje sobre a área de história, que também pode te levar, inclusive, a trabalhar como professor na área da docência. Bom, e para falar com a gente sobre isso, nós convidamos a Maiara Sanches. Maiara, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Fernanda. Obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer falar da minha profissão, que é a história, minha primeira profissão, né? E, enfim, é uma honra poder estar aqui com vocês. Bom, o prazer é nosso em te receber aqui, né? Eu vou começar te perguntando, então, o que faz um profissional formado em História? Então, na verdade, antes do ano passado, nós não tínhamos a carteirinha do historiador, né? E nós, via de regra, não temos também o bacharel. Não é muito comum ter o bacharel em História. Então, o mais comum é a licenciatura, né? E tanto que a maioria das universidades no Brasil, elas ofertam somente a licenciatura. O profissional de história, na maioria das vezes, ele vai para a sala de aula, né? Tanto na educação básica quanto nas faculdades, né? Educação superior. Mas ele também pode trabalhar em outras derivações, né? Do caminho da história, como, por exemplo, acervos de museu, acervos de jornais, é bastante comum também, acervos de fábricas, né? Que são bastante antigas e têm uma história por trás, né? Trabalhar propriamente dentro dos jornais, não somente em acervos, mas, enfim, com essas questões, particularmente. É também muito próximo da arqueologia, então muitos historiadores trabalham também dentro dessa área de artefatos históricos, né, porque tem muita ligação com a arqueologia. Então, basicamente, essas são as áreas mais comuns que um historiador, ou um profissional, ou um professor de história, né, ele vai atuar. Maiara, a gente sempre tem a primeira dúvida para quem está procurando uma carreira, que é a parte da formação profissional, né, do estudante, no caso. Para a história, como que é? É uma faculdade, né? Ou seja, é um curso superior ou é um curso técnico? Quanto tempo dura esse curso? O que o aluno vai encontrar pela frente aí em termos de matéria teórica, matéria prática? Conta um pouco para a gente sobre essa formação. Basicamente é um curso superior, né? Não tem tecnólogo e é um curso superior em licenciatura, né? Não é um bacharel como em outras áreas, como eu disse anteriormente. Então, para você ser historiador, você tem que realmente fazer um curso superior, seja ele de 3 anos. Eu não sei como que o MEC tem organizado isso nas universidades, mas o meu curso, por exemplo, foi de 3 anos na Univap, né? Mas também já teve curso de 4 anos lá e agora são 4 anos novamente. Em outras universidades são 4 anos também. Então, assim, isso se organiza de formas diferentes a depender da autonomia das universidades. Mas para ser historiador e para ser professor de história, você tem que realmente fazer um curso superior. É. E como que é isso? O aluno ele vai se deparar com uma carga teórica equilibrada, ele vai ter parte teórica, ele vai ter parte prática também. Que tipo de matéria que ele pode encontrar para quem não conhece nada do assunto? Dá uma pincelada aí para a gente com o que o estudante vai se deparar. Olha, basicamente o estudante vai se deparar com, acho que fragmentos e algo mais profundo do que ele vê no ensino médio e no ensino fundamental. Não é aquela coisa que se imagina de, nossa, a história é completamente diferente no ensino superior do que é dentro do ensino médio. É claro que vai ter suas diferenças, né? É claro que a gente vai ler muito mais, vai se aprofundar, vai se especializar em uma área, mas o aluno também vai ver história contemporânea, história do Brasil, história moderna. Então, ele vai ver muito daquilo que ele já viu ao longo da trajetória de ensino básico da vida dele. E muitos alunos que vão para a área de história é porque gostam muito de história no ensino médio ou no ensino fundamental, né? Então, ele já tem essa predisposição para ir, de fato, para essa carreira, né? É muito difícil você encontrar um estudante
na graduação que queira ser historiador que odiava história no ensino médio, né? Então, sempre que a gente vê esses alunos, e muito do que a gente ouve também na faculdade é isso, né? Por que que você escolheu a carreira de história? Por que que você quis fazer? Porque a primeira pergunta que a gente ouve, eu ouvi isso, né, na disciplina de Fundamentos da História, né? Por que que você escolheu fazer história? E a maioria responde, porque eu gostava de história no ensino médio, né? E aí a professora replicava, olha, gostar de história é muito pouco, vocês têm que querer mais, né? E aí a gente vai evoluindo conforme os anos de graduação, logicamente, né? Ninguém chega pronto e ninguém sai como entrou, mas é isso, é muita leitura também, né? Eu ouvia no começo, quando a gente entrou, que eles fazem lá, eles convidam alguém que já é formado para ir dar uma palestra para a gente, e aí que era professora na época já, né? Ela falava, não adianta que quem escolheu história, não adianta falar que não gosta de ler, porque aqui não é um lugar para pessoas que não gostam de ler. Pelo contrário, aqui é exatamente o lugar para pessoas que vão passar horas e horas estudando e lendo referências e procurando fontes, né, e se debruçando em cima delas, porque exatamente essa uma função do historiador, como a gente costuma dizer, como o Mark Bloch, na verdade, dizia, né? Então, esse é um pouquinho do que é história. É claro que as experiências, elas são muito particulares, elas são subjetivas, cada um vive a sua profissão ou a sua graduação de forma diferente, mas de forma geral é assim, né? Você vai ver muito do que você via no ensino médio, mas de uma forma mais profunda, de uma forma diferente, né? De uma forma talvez mais é, profissional mesmo, né? Porque no ensino médio a gente não está ali de fato profissionalizando ninguém, nós estamos ensinando o aluno para a vida dele, né? E para o vestibular, para o Enem, né? Para cursar uma universidade. E a partir do momento que você já está em uma, a sua mentalidade é profissional, tem de ser profissional. Então, é isso, basicamente é isso. Mayara, sobre a questão do estágio, você considera que existe campo para o estágio, para o aluno que está cursando a faculdade? E, na sua opinião, é importante? Então, tem alguns tipos de estágio. Eu, particularmente, fiz os dois tipos, vamos dizer assim, né? Principais. Eu fiz estágio na Fundação Cultural em 2015, então eu tive essa experiência que foi bastante interessante, foram 6 meses. Eu estava no meu segundo ano da graduação e lá era o Departamento de Patrimônio Histórico, né? Então a gente tinha essa ligação com os patrimônios, então uma das nossas principais funções lá na Fundação Cultural era ministrar algumas caminhadas, era alguma coisa nesse sentido, né? Para que os alunos das escolas e até mesmo os professores pudessem ver alguns dos patrimônios que nós temos aqui em São José, como o Vicente Naranha, como a biblioteca, né, do centro, o Mercadão, como também a tecelagem, né, Paraíba. Então, essa era uma das nossas funções, que era muito ligada à questão patrimonial aqui no município. E, claramente, eu aprendi muito, né, sobre as questões de patrimônio também, que é uma das coisas muito importantes da nossa profissão, né, essa ligação que nós temos com os patrimônios, tanto da nossa cidade quanto do nosso país, né, então foi bastante interessante nesse sentido, e obviamente eu fiz o estágio docência, não foi necessariamente um estágio, porque eu participei do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, que né, acredito que tem até hoje esse programa, né, e é um programa da CAPES, então nós éramos bolsistas CAPES, né, e nesse sentido, nós iríamos para uma determinada escola com um determinado supervisor, que era um professor efetivo dessa escola que participava do programa, né, e lá nós desenvolvíamos algumas atividades diferentes para os alunos que esse professor escolhia, né? Então foi muito interessante, porque ali, de fato, iniciou a minha carreira como docente, mesmo sendo bolsista, né? Então, nesse sentido, foi muito relevante para mim. Foi ali que eu iniciei, de fato, isso aí. Foi na escola
Rui Dória. Isso foi entre 2015 e 2016, no Rui Dória. A gente sempre fala muito aqui no programa sobre a questão da educação continuada, né? De você fazer um curso superior, como é o caso de história, mas não parar por aí, se atualizar, fazer uma pós, um mestrado, enfim, se especializar e se reciclar o tempo todo. Você considera isso importante e é possível isso na área de história? É extremamente possível. Você pergunta para uma pessoa que ama estudar, e já começa por aí, né? Eu comecei a cursar história com 17 anos, 17 para 18 ali, ainda tinha 17 quando iniciei. Terminei com 20 a graduação. Já fui direto para o mestrado, na Univap também, em planejamento urbano e regional, porque eu considerava o programa uma grande possibilidade para eu me desenvolver, né, academicamente também, e muito rico em alternativas, né? Teoricamente era um programa muito amplo que queria me facilitar. Então, por isso também não escolhi fazer o mestrado em História, né? E até porque no Vale nós não temos o mestrado em História também, o que é uma pena, né? O Vale, ele não nos possibilita, na carreira dentro das ciências humanas e sociais, continuar aqui para cursar, de fato, uma pós em História, sociologia, antropologia, né? Que nós não temos isso. E aí eu fui fazer o mestrado, né? Concluí o meu mestrado com 22 anos e agora estou fazendo outra graduação em ciências sociais também, né? Mas é claro que é muito importante, mas assim, nós não temos que ter essa mentalidade desde sempre. Por quê? A academia não é um lugar fácil, né? Assim como em nenhum lugar. Mas além de você ter que, obviamente, escrever bem, ter uma interpretação que é acima da média, que tem de ser muito relevante, você precisa querer. Nós temos excelentes profissionais da história, professores, arquivistas, museólogos, enfim, trabalham nessa área também, que não fizeram pós-graduação. Porque para você ser um ótimo profissional, não necessariamente você precisa ser doutor nisso, né? Mas a partir do momento que você se dispõe a ser mestre ou doutor, você vai ter que ser muito bom também nisso, né? Não adianta você fazer as coisas de qualquer forma ou levar de qualquer jeito só para ter aquele título, né? Só para falar eu sou doutor nisso, né? E isso não vai acrescentar no seu dia a dia como um profissional, isso sem dúvida nenhuma. Mas claro que é extremamente importante e relevante ser mestre em história, doutor em história, seja ela cultural, econômica, social, enfim, né? Nós temos alguns tipos de nichos aí da história, mas ela não é determinante para você ser um bom profissional. E não tem, na minha opinião, não tem que ser essa mentalidade de quem entra no curso superior de história. A mentalidade de quem entra no curso superior de história é realmente ser especialista em história, né? Se você depois gostou tanto que quer ser mestre ou doutor, aí é uma opção sua. É um ponto que eu queria abordar. Você já comentou com a gente, por exemplo, que é importante que a pessoa goste muito de leitura, porque vai ser uma carga muito grande de tempo que vai ter que ser dispensado para isso. Então, eu Sim. queria te perguntar agora aqui, na sua opinião, como que deveria ser o perfil da pessoa, do candidato que procura uma faculdade de história? Por exemplo, que tipo de habilidade é importante ele ter, ou até mesmo o contrário, né? Se ele não gostar de alguma coisa, de repente quem está assistindo aqui já pode identificar. Eu acho que tem a ver comigo, é a minha área, ou de repente não. Acho melhor eu procurar outra coisa, não tem muito a ver comigo. Fala um pouco sobre esse perfil. Na minha opinião, é claro que, como eu disse, é subjetivo, né? Cada um tem uma experiência diferente e eu não estou aqui para ditar o que é certo e o que é errado. Eu sempre falo isso em sala de aula também. Nós, professores, não temos que ditar o que é certo e o que é errado, mas nós temos que orientar, guiar, né? O que eu acho que é importante dentro das ciências humanas, não só da história, é você ter humildade para querer aprender. Não adianta você chegar no primeiro semestre de uma graduação e achar que você já é doutor, e mesmo que fosse, não é esse o intuito. Você está lá para aprender, senão você não precisava fazer uma graduação. Dentro das ciências humanas, nós temos que ter humildade para aprender. Aprender o quê? Que a nossa cultura, aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, não é a única forma certa e correta de viver, né? E isso eu falo em sala de aula. Esse ano eu dou aula de história e de sociologia no ensino médio.
né? Então, o meu diálogo com os alunos é sempre esse. Aqui nós temos a ciência como um ponto de partida para a nossa análise, né? Então, nós temos que respeitar a ciência. De nenhuma forma nós vamos diminuir o que a ciência diz, o que os autores dizem, para colocar a nossa opinião em cima disso. E muitas vezes o que acontece é isso: a partir do momento que você vai cursar uma graduação de ciências humanas, você tende a colocar a sua opinião acima do que os autores dizem, do que os próprios professores dizem, né? Você tende a relativizar isso. E você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, porque dessa forma você não vai ser um bom profissional. Se você pensa e acha que o que você crê ou que você vivenciou, né, seu empirismo é mais relevante do que o que qualquer outra pessoa coloca, como que você vai ser um bom professor, né? Como que você vai ver, vai observar o seu redor, né? O seu cotidiano, né? Porque uma das funções das ciências humanas e não somente da história é essa, né? Observar o redor, né? Ter essa compreensão que vai além de si mesmo. E como a história, como já dizem, a ciência do tempo, exatamente isso. Se você tem algum ponto de vista que é fechado sobre o passado, se você acredita piamente em algo que te foi ensinado ou que você mesmo acabou por aprender lendo, enfim, vivenciando, e depois você vê que aquilo não era de fato o correto, a verdade absoluta, porque em história nós não temos verdade absoluta, você acaba negligenciando esse ponto de vista que não é o seu. Isso é muito complicado, né? Então, eu acredito que dentro da história, além de, obviamente, ter esse perfil de gostar muito de leitura, de gostar muito de ouvir também, né? Não somente falar, nós temos que ter o perfil de estarmos abertos para aprender. E isso é o mais importante. Isso em qualquer área, acredito eu, mas dentro das ciências humanas é ainda mais relevante. Estarmos abertos para aprender, para ouvir o outro, para respeitar a opinião do outro, sem dúvida nenhuma, né? E ter humildade que a nossa cultura ela não é superior a de ninguém, né? Isso é muito importante. Mayara, falando agora um pouco sobre o mercado de trabalho. Na tua opinião, como que está o mercado de trabalho agora, nesse momento, né? E atualmente? E como que você acredita que vai estar a demanda da profissão para o futuro? O mercado de trabalho dentro da história não é tão instável, né? Ele tem uma certa estabilidade. Primeiro porque a procura nunca foi tão grande, né? É, não são, a história até mais do que a geografia ou a sociologia ou a filosofia, porque dentro das ciências humanas é a ciência que mais congrega pessoas, estudantes, isso sem dúvida nenhuma, né? Mas nunca foi dos cursos mais procurados. Isso é, né, é bastante claro aí. Mas sempre foi muito estável. Por quê? Porque nós sempre precisamos ter professores, né? Como eu disse, a maioria das pessoas, a maioria dos graduados em História, eles vão para a sala de aula. Nós vamos, né? Eu sou uma delas. Nós vamos para a sala de aula, né? E é uma experiência muito rica, uma experiência extremamente importante. Então, é muito complicado você se graduar também dentro de uma licenciatura, seja ela em História ou em qualquer das outras licenciaturas que existem, e falar assim, não quero dar aula, né? É complicado. Então, também dentro desse perfil que a gente estava comentando, é necessário, né? É necessário você, pelo menos, estar aberto à possibilidade de estar dentro de uma sala de aula. Do contrário, procure um curso que não tenha uma licenciatura, que não seja uma licenciatura, seja um bacharel, um tecnólogo, enfim, né? E também tem a questão como eu falei, comentei, dos museus, das bibliotecas também, né? Dos acervos, milhares de acervos que nós temos aí no nosso país, né? Então, não é um mercado que ele vai variar, né? Não é algo que esteja dentro ou fora da moda. Ele é bastante estável, porque, como eu disse, existe um equilíbrio
grande entre a demanda e a oferta, né? Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, queria te pedir para deixar um recado, uma mensagem para quem nos assistiu aqui, de alguma maneira se identificou, se interessou pela área de história, né? De repente para procurar um profissional que já esteja aí inserido no mercado de trabalho, tirar dúvida, conhecer um pouquinho mais da profissão, do dia a dia. Deixe uma mensagem aí, um recadinho para esse pessoal. A mensagem é sempre que a educação deve ser muito bem vista, deve ser muito quista por todos nós, né? Por todas as pessoas que querem tanto fazer história como fazer qualquer outra graduação, que sigam o que eles querem fazer, né? Que façam realmente o que gostam, que amam, que se dediquem, né? É muito importante. Eu falo de história porque eu amo história, né? Se possível, eu quero fazer meu doutorado em história porque eu adoro. Mas fazer com amor, é fazer com dedicação, não é de fazer de qualquer forma, porque acredito que todos nós queremos ser bons profissionais. Ninguém quer ser um profissional ruim, profissional mais ou menos, que não é respeitado, que não é bem visto, né? Então é fazer com dedicação, é olhar aquilo como parte da vida mesmo, porque é parte da vida, nosso trabalho é parte da nossa vida, né? E uma parte muito importante. Então, é isso, é respeitar a educação, olhar a educação e a ciência da melhor forma que seja possível, né? Querer muito uma graduação, se esforçar muito, não só no dia a dia, mas também na escola, olhar com carinho os professores, perguntar, questionar. Os professores gostam de ser questionados, gente, claro que com respeito, né? Mas eles gostam porque isso enriquece não só o professor como o aluno. Essa troca é muito importante, né? Principalmente para uma pessoa que quer fazer história, porque geralmente as pessoas que querem fazer história, elas têm um professor que foi o espelho delas, né? Sempre tem aquele professor que fala: por que você quer fazer história? Porque eu gosto de história, porque aquele professor que eu tive lá atrás, nossa, eu adorava a aula dele, né? Então, geralmente, quem vai para a área da educação, né, teve um professor que inspirou. Então, é isso, é respeitar os professores, respeitar a educação, a ciência e fazer aquilo que realmente ama, né? Porque isso enriquece muito tanto o seu dia a dia, né? Porque nunca é fácil, mas também o seu lado profissional. Então, isso é o mais importante, acredito eu. Bom, Mayara, eu te agradeço por ter participado do nosso programa hoje, por ter compartilhado um pouquinho aqui com a gente da sua vivência, da sua experiência. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, na verdade, pela atenção. E é sempre, como eu disse, é sempre um prazer falar da história e de tudo que envolve a história. O prazer é todo nosso. Bom, o Sem Emprego de hoje, então, fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.